Sejam muito bem-vindos a mais uma análise onde a gente pega conceitos densos, destrincha direto da fonte e traz para a nossa realidade. Hoje a gente vai explorar algo simplesmente fascinante: a poderosa estrutura teológica de Marconi Farias. Essa é, literalmente, uma jornada desenhada para tirar qualquer pessoa daquela reatividade emocional constante e levá-la para uma verdadeira maturidade espiritual. A grande sacada do Farias é que ele exige um equilíbrio perfeito entre a profundidade bíblica e uma aplicação super prática para a nossa vida e liderança. É basicamente uma visão de mundo focada em inteligência espiritual, onde superar os nossos traumas faz parte de um plano muito maior. Bom, vamos direto ao ponto e começar com um paradoxo que desafia a nossa lógica comum. Pensa comigo, como pode uma pessoa ser fisicamente liberta, totalmente livre de correntes ou prisões externas, mas ainda assim continuar completamente cativa dentro das próprias emoções? A gente chama isso de paradoxo do êxodo. E olha, isso atinge o coração da condição humana, porque muita gente até consegue sair de um ambiente tóxico ou de uma situação opressiva, mas logo descobre que a verdadeira prisão, a prisão emocional, acabou viajando na mala junto com elas. E para entender como a gente escapa dessa prisão interna, a nossa análise de hoje vai seguir um mapa bem claro. A gente vai passar por espiritualidade na prática, as geografias da alma, o laboratório do deserto, a tecnologia do contentamento, o discernimento versus murmuração e, por fim, o contraste da maturidade. É um passo a passo estruturado mesmo, para sinalizar a saída dessa escravidão emocional rumo a um propósito inabalável. Então, começando pela nossa primeira parada: espiritualidade na prática, ou seja, como ir além da nossa zona de conforto. Para o Farias, sabe aquela espiritualidade teórica que não muda em nada o nosso comportamento do dia a dia? Pois é, ela é totalmente incompleta. Não basta só acreditar em algo. A crença tem que moldar a forma como a gente reage ao mundo. A palavra-chave aqui é metanoia, que significa uma mudança fundamental de mente. A caminhada cristã, gente, nunca foi desenhada para ser uma linha reta cheia de confortos. O chamado não é para viver numa redoma de vidro, super frágil, protegido do vento. Na verdade, é sobre desenvolver uma resiliência absurda direto no campo de batalha da vida. É renovar a mente para suportar a realidade sem quebrar no meio do caminho. O que nos leva direto para a nossa segunda sessão: as geografias da alma, mapeando a nossa jornada interna. Uma das coisas mais geniais na abordagem do Farias é como ele usa locais físicos e históricos como metáforas profundas para os nossos estados mentais. Vamos ver como isso se constrói passo a passo. A evolução começa no Egito, que simboliza aquela escravidão emocional. Depois a gente tem que atravessar o deserto, que funciona como um gigantesco laboratório de testes. E o destino final é Canaã, a terra do propósito. Essa progressão não tem atalho. Cada uma dessas geografias tem uma função vital no nosso desenvolvimento. Olhando mais de perto para essa mentalidade de Egito, a grande tragédia é que, muitas vezes, ele representa uma zona de conforto extremamente perigosa. No Egito metafórico, a comida está ali, a sobrevivência básica está garantida, mas a dignidade humana, essa sumiu completamente. É aquele estado de aceitar a escravidão emocional só pelo conforto de saber o que vai acontecer amanhã, sabe? É sacrificar a própria liberdade simplesmente para não ter que encarar o desconhecido. E para romper com essa zona de conforto, a gente entra na seção 3, o laboratório do deserto e a preparação divina. Essa transição exige que a gente mude a lente e pare de ver a dureza do deserto como uma punição. Na verdade, é um campo de testes divino altamente calibrado. Tem um contexto bíblico no livro de Êxodo que é a chave para entender isso. Deus não conduziu o povo pelo caminho mais curto para evitar que eles desistissem logo de cara ao ver a guerra. Ou seja, o objetivo divino nunca é remover magicamente as batalhas da nossa frente, mas sim usar essa caminhada longa e difícil do deserto para forjar a pessoa, deixando ela inabalável diante de qualquer adversidade. E aqui entra um ponto super contraintuitivo: se adaptar ao deserto não é de jeito nenhum um sinal de fraqueza. Sobreviver a esse laboratório exige uma inteligência emocional gigantesca, muito além de força bruta. É a inteligência de deixar de propósito que a murmuração, a reclamação e aquele vitimismo morram de sede no deserto. Porque, olha, é só quando esse barulho interno finalmente acaba que o verdadeiro propósito encontra o silêncio e o espaço para nascer. Isso pavimenta o caminho para a nossa sessão 4, a tecnologia do contentamento, a verdadeira estabilidade interior. A palavra contentamento às vezes soa como passividade, né? Como se fosse só jogar toalha e desistir. Mas o Farias deixa muito claro que contentamento é, na verdade, uma postura superativa. É literalmente uma tecnologia de guerra estratégica.
As palavras do apóstolo Paulo ancoram isso perfeitamente quando ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O ambiente lá fora pode estar um caos absoluto, tudo pode estar fora de controle, mas o homem interior, a mente madura, continua profundamente ancorada. Não é se resignar, é construir uma estabilidade que vem de dentro para fora. E o que é realmente fascinante nessa ideia é como ela redefine o que é ser livre de verdade. A maior liberdade humana não é ter o poder de estalar os dedos e mudar o cenário ao seu redor. A verdadeira liberdade é ter o poder de mudar a si mesmo para dominar esse cenário. Pensa bem, quem depende de um ambiente sem problemas para ter paz, no fundo, ainda é um escravo do cenário. A maturidade vem justamente para quebrar essa dependência. Mas como a gente alcança essa maturidade na prática? Vamos para a seção 5. Discernimento contra a murmuração. Aquela mudança fundamental de perspectiva. Existe um verdadeiro abismo psicológico na forma como a gente processa as crises. De um lado, a gente tem a mente de órfão, que vive na murmuração constante, sempre sentindo que foi abandonado quando os problemas aparecem. Do outro lado, a gente tem a mente de filho, que processa a realidade com discernimento. O filho não se desespera porque ele tem uma base segura. Ele sabe que o pai continua ativamente trabalhando nos bastidores do processo. Isso traz confiança em vez de pânico. Isso fica brilhantemente ilustrado na história de José. Depois de passar por uma traição terrível da própria família, ele teve clareza e maturidade suficiente para olhar para eles e dizer: não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. José tinha uma visão teológica tão nítida de que havia uma soberania divina por trás de tudo, que ele conseguiu desviar completamente do poço da amargura. Ele reconheceu que existia um propósito gigante orquestrando a dor dele. Se a gente traçar os passos de adaptação do José, a genialidade da jornada dele é um absurdo. Primeiro, ele se adaptou à túnica de escravo, mas sem perder quem ele era. Depois, ele se adaptou às roupas de prisioneiro, mantendo a mesma dignidade. Foi só depois de suportar tudo isso, sem virar uma pessoa ressentida, que ele finalmente vestiu o linho fino de governador. Isso prova com todas as letras que a maturidade espiritual é forjada pela nossa capacidade de aguentar o processo, por mais injusto que ele pareça, sem deixar a alma apodrecer na vitimização. O que nos leva ao ponto crucial de como toda essa jornada se amarra. Chegamos à seção 6, o contraste da maturidade. É aqui que todas as peças do quebra-cabeça, as metáforas, as geografias e a psicologia se encaixam numa visão unificada. A diferença entre os dois caminhos fica gritante. Na imaturidade, a nossa ação é sempre uma reação emocional estourada. Na maturidade, a gente dá uma resposta espiritual pensada. A geografia da imaturidade é aquele Egito da escravidão. Já o destino da maturidade é a Canaã do propósito. A voz imatura só sabe reclamar, enquanto a voz madura usa o discernimento. E o mais profundo de tudo: a imaturidade opera com a identidade frágil de um órfão, enquanto a maturidade descansa na segurança absoluta de um filho. E para encerrar, depois de tudo que a gente analisou hoje, eu quero deixar uma reflexão super profunda. Considerando todos esses marcadores e sinais de desenvolvimento que vimos, em qual dessas geografias a sua alma está morando hoje? Ela está presa naquela escravidão confortável do Egito? Está no meio do calor e da preparação severa do deserto? Ou já conseguiu alcançar o propósito inabalável de Canaã? Que essa pergunta sirva como um guia constante na jornada interna de cada um de nós em busca de uma liberdade real. Foi um prazer e até a próxima análise.